Então vamos agora falar, pessoal, do contexto histórico-cultural aqui do romantismo, né, gente? Eu botei aí 4 datas bem simbólicas para nós, para a gente entender como vai desencadear o romantismo do Brasil, tá? Então, em 1808, né, fugindo de Napoleão, das invasões napoleônicas, né, chega a corte real, a família real, liderada pelo Dom João VI, ao Brasil, né, depois de fugirem de lá, cedendo às pressões, né, do capitão, acho que era capitão, o general Junot, né, que estava a mando do Napoleão, depois de uma discordância pela se o Portugal ia atender as obrigações, né, as ordens inglesas ou francesas. Portugal titubeou, porque era um grande parceiro comercial da Inglaterra, e a corte real acabou abandonando lá, saindo de barco, fugindo em 1807, e chegam ao Rio de Janeiro em 1808, né? E aí começa uma série de promoções, abrem os portos, né, em 1815, criam cargos burocráticos, banco, as primeiras universidades, imprensa, que era uma das reivindicações que os brasileiros mais faziam, né, desde lá, ó, dos mineiros, na Inconfidência Mineira, certo? Então, promove o Brasil a Reino Unido de Portugal e Algarve, né, que era lá o sul de Portugal, que era uma nação, né, não é uma nação, mas enfim, um povoado diferente e tal. E aí promove o Brasil a uma grande. Dá uma organização ao Brasil. Né? Era tudo que o Brasil precisava. Né? A gente poderia se perguntar, mas por que o Brasil se mantinha ainda submisso, né, a Portugal com aquele tamanho todo que tinha o Brasil? Né? Porque o Brasil não era organizado, não tinha imprensa para circular e trocar ideias em diferentes locais e tal, não tinha universidades para criar um núcleo intelectual, né, para discutir possibilidades, né? Enfim, essa desorganização criava um medo e continuava essa submissão a Portugal. Só que Dom João VI acaba organizando isso. Em 1821 ele vai embora, né? Volta para Portugal, né? O Napoleão já se deu mal lá, ele acaba voltando para uma revolução que estava acontecendo na cidade de Porto. E o Dom Pedro, seu filho, fica aqui. E quando o Dom João VI sai, ele percebe mais ou menos a cagada que ele fez. Ele organizou o Brasil. E ele começa a dar ordens para o seu filho desorganizar o Brasil e voltar. Só que o Dom Pedro começa a receber muito apoio popular, né? Dos fluminenses, que seriam os atuais cariocas, e dos paulistas e tal, para ele ficar, não volta, fica aí e tal. E aí é o famoso dia do fico, lá em 20 e poucos de janeiro, né? Será que eu tô certo? 20 e poucos, né? Enfim, em janeiro de 1822. E o pai dele pressionando, dizendo não, nós vamos invadir, não sei o que e tal, dando ultimato. E aí lá em 7 de setembro, né, o Dom Pedro estava indo, né, curar, né, auxiliar lá num problema que estava tendo, se não me engano, em Santos, em São Paulo, a cavalo. E ele é uma cena engraçada, porque ele passa mal, né, tem diarreia e tal, no meio do caminho, subindo as colinas, né, na sua mula. E ele tá fechando o zíper depois de passar mal e recebe, né, um informante com as cartas do pai dele dando ultimato nele. E aí ele supostamente solta o famoso brado de piranga, que supostamente nunca existiu, né? Mas ele diz a princípio que o povo de Portugal está querendo nos oprimir. A partir de agora, nosso lema será independência ou morte. Né? Ninguém sabe se de fato aconteceu isso, a princípio não aconteceu. É uma idealização do momento. Né? Mas era 4 horas da tarde, né? Naquele dia de 7 de setembro, o sol em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria naquele instante. Né? Então vejam que o próprio hino do Brasil é uma idealização, é uma romantização do grito de Ipiranga, né? Do dia da independência do Brasil. É uma idealização, né? O sol brilhando, né? Sol em raios fúlgidos, e a pátria e a galera dizendo, né? A maioria das pessoas nem sabia que aquilo estava acontecendo, né? Tem um quadro famoso do Victor não, do Victor Meirelles, desculpa, ou do Pedro Américo. Não, acho que é do Pedro Américo. Putz, me esqueci agora. Né, os dois rivalizavam ali. Que é o grito do Ipiranga, né? Na qual tem várias pessoas a cavalo, não sei o quê, e não tinha tanta gente, não era nem cavalo, né? Pelo que se diz, né? Mesma coisa que aconteceu com Napoleão, né? Que tem aquela famosa foto dele empinando o cavalo, só que diz a lenda que ele estava numa mula, né? Bom, mas enfim, o Dom Pedro faz a independência, o Brasil vem com aquele sentimento, né? De agora a gente nos domina, agora a gente é nosso, a gente não tem que prestar contas a ninguém e tal. Só que, diferente de vários países da América Latina, né, ele acaba declarando uma monarquia, ele se declara imperador do Brasil. Né? Diferente de rei,
né? Ele seria um imperador porque ele foi eleito pelo povo, né? E ele promete uma constituição que vem 2 anos depois, 1824, na qual há 4 poderes, né? Os nossos 3 que a gente tem hoje, mais o poder moderador que seria ele, né? Que é fazer esse balanço aí entre os outros 3 poderes, judiciário, etc. Então ele tem muito domínio de tudo, né? O que não é gostado por muitos liberais do Brasil. Só que ele vai sentir a pressão, né? Ele era meio fanfarrão, embora era um sujeito interessante. Ele era meio fanfarrão, estava sempre envolvido com mulheres, não era muito organizado e tal, embora fosse bastante atlético, bastante musical, né? Porque ele tocava muito bem piano. Mas ele acaba levando a inflação do Brasil a, né, números muito altos e acaba abandonando o Brasil em 1831, né? Aproveitando que o pai dele morreu lá em Portugal, ele decide disputar com o irmão dele, Dom Miguel, né, o trono, e acaba voltando e deixando aqui o Brasil à mercê. À mercê de quem? Do seu filho mais velho. Quantos anos tinha seu filho mais velho? 5, que não poderia assumir de jeito nenhum. Dom Pedro II tinha apenas 5 anos, não poderia assumir. E aí o Brasil vai passar pelo momento chamado de trina provisória, ou período regencial. É um período bastante caótico, né? A gente tem, né, 3 governos provisórios aí, né, que vão fazer o Brasil retroceder de uma forma abismal, né, ao ponto de várias regiões do Brasil tentarem se emancipar. É o caso do Rio Grande do Sul, né? Vamos lembrar que a Guerra dos Farrapos é de 1835. Vários estados lá no Nordeste também vão tentar fazer as suas próprias independências nesse período, de tão caótico que é. Então é um período marcado por muita instabilidade política, revoltas locais, fragmentação territorial, certo? E a forma como os nacionalistas do centro do país, principalmente os cariocas, né, lembrando que o Rio de Janeiro nessa época era a capital do Brasil, né, desde a metade do século passado, desde 1750, 1740, o Rio de Janeiro já tinha assumido a capital do Brasil, né, saiu de Salvador e foi para o Rio de Janeiro. E os cariocas nacionalistas, principalmente os liberais, acabam dando um golpe para tentar manter, né, a hegemonia do Brasil, que é o chamado golpe da maioridade, tirando esses governos provisórios e botando Dom Pedro II com 14 anos, né, pessoal? Se vocês calcularem de 31 a 40, passou 9 anos, ele tinha 5. Com apenas 14 anos do poder, ele vai assumir o trono e vai ficar aí o segundo império brasileiro no seu comando. O romantismo começa oficialmente a partir do Dom Pedro II. Né? Embora a primeira obra seja de 1836, do Gonçalves de Magalhães estava lá na Europa, né? Ele estava lá na França quando ele lança o primeiro livro falando sobre a arte brasileira e tal. A partir de 1840, sim, a gente vai ter o romantismo. Então, a gente pode associar diretamente o romantismo ao Segundo Império. Tá? Inclusive, vários escritores, José de Alencar, Joaquim Manuel de Macedo, eram muito importantes ali para o Dom Pedro II. Tá? Então, com esse golpe e a unificação novamente do Brasil, né, uma tentativa de estabilização que começa a partir de 1845 e tal, a gente tem vários intelectuais românticos, né, engajados com um processo de fazer o mapeamento do Brasil, criar uma unidade nacional. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, essa é a parte mais importante desse vídeo aqui, tá? Quer dizer que os escritores, os pintores, escultores, eles estavam muito engajados não só com fazer uma arte agora num país emancipado, mas fazer uma arte emancipada, embora não fosse tão emancipada assim. Mas criar temáticas que representassem o Brasil, mostrar o que eles chamavam de cor local, certo? Não bastava uma independência apenas política, a gente precisava criar uma independência temática do ponto de vista artístico. Né? Por que eu estou dizendo temática? Porque estética não vai ser, né? Eles ainda vão obedecer às academias francesas, à boa escrita europeia, influências diretas dos românticos europeus e tal. Mas eles precisavam, principalmente no romance, tá? Mostrar um pouco de realidade nacional, embora uma realidade idealizada, né? Mas mostrar alguns elementos que compunham a cor do Brasil. E eu botei sobre 4 ordens. Primeira, uma ordem geográfica regional,
né? Então vai ver um contraste entre cidade e campo. O que é a cultura do campo, o que é a cultura da cidade. Já caiu no Enem, né? Uma longa descrição sobre o sertão mato-grossense lá em Inocência e perguntava, né? Qual era o projeto disso? Era mostrar para o pessoal da cidade, que era geralmente o pessoal que tinha mais acesso, né, ao letramento, à alfabetização, né? Como é que era a cultura, como é que era o cenário, como é que era a paisagem do homem do campo, que fazia parte do Brasil também. Né? Esse senhor também era brasileiro, Pereira, pai de Inocência, também era brasileiro. Então era necessário que a gente conhecesse o Brasil, né? Só que a gente também vai ter romances urbanos, né? Vamos lembrar de A Moreninha, vamos lembrar de Inocência, desculpa, Lucila, Senhora e tal. Então também havia um projeto de mostrar os costumes do homem e da mulher urbano, citandino, né? Um projeto aí em menor escala, linguístico, tá? Vocês vão ver alguns escritores querendo fazer alguns registros de variedade, né? A gente tem, por exemplo, bastante gíria em Memórias de Milícias, né? Bastante brasileirismo, né? Termos, mas que eles acabam sendo didaticamente explicados, né? No meio da história ali. Né? O Alencar faz uma que outra variedade, pega bastante termos indígenas para tentar criar um repertório, né, miscigenado entre termos daqui com algumas palavras indígenas. Né? A gente tem alguns romances regionais, né, fazendo umas variedades, inclusive preconceituosas, de desvios gramaticais, tá? Um projeto, vamos lá para aquele lado lá, ó, étnico, né? Vocês vão ver que havia uma ideia de fundir, né, e criar uma raça brasileira, que seria da união do branco com o índio, tá? Depois a gente vai falar mais porque que o negro não tá aparecendo, mas né, a Iracema e o Martim, Peri, Ceci, né, vai ter esse projeto aí de fusão e a criação étnica brasileira. E sociocultural, mostrar os costumes, a diferença de classes, o mundo das aparências da sociedade brasileira, né? Principalmente dos romances urbanos. Certo? Então esse mapeamento do Brasil é muito importante, é o primeiro projeto de nacionalização brasileira, que depois lá a Semana de Arte Moderna vai revitalizar. Lá os modernistas 22, Mário, Oswald de Andrade, vão dar uma uma roupagem nova, tá? Com alguns avanços, né? De pensamento, de conhecimento que 100 anos depois o Brasil vai ter. Certo? Bom, quais são as duas primeiras obras românticas do mundo, né? Bom, do mundo, primeiro, vocês têm Goethe, né? Goethe, né? Lá na Alemanha, escrevendo um pequeno romance epistolar, né? Um romance feito em cartas, chamado Sofrimentos do Jovem Werther. Tá? Uma obra bem forte, vocês têm uma imagem ali embaixo, né? De o Werther que se apaixona por Charlotte, né? E vai escrevendo essa paixão em cartas para o seu amigo Guilherme, né? Que em alemão é William, né? E ele vai contando essa paixão, só que ela era noiva já de outro rapaz, e aí ele tenta abandonar ela, fugir da cidade, mas não consegue. Um dia ela vai até a casa dele, ele lê uns poemas, os Cantos de Ossian, né, para ela se emociona, é a cena que tá ali embaixo. Ela acabou chorando, ele chora junto com ela, ele beija ela, diz que não pode mais ser isso. Se for para ser assim, é melhor eles nunca mais se veem. E aí ele pede as armas do marido dela para ele se suicidar, né? E ele se suicida, né? Porque ela entrega as armas, tá? Então é interessante, né? Porque esse livro gerou muito suicídio, né? As pessoas tiveram um derramamento de pulsão, né? Pulsão de morte aí. Foi libertada de uma forma muito drástica e muita gente se suicidou, inclusive o próprio Napoleão quase se suicidou, né? Diz que leu várias vezes pensou em se suicidar. Então é uma obra muito forte, hoje em dia não tem o mesmo impacto, vocês podem ler, se não vão ter vontade nenhuma. Né? A gente tem coisas muito mais emocionantes, mas que naquela época, né, foi muito libertadora. Tá? E no Brasil, a primeira obra romântica, tá? Quem quiser anotar aí, tá aí saiu errado ali. Suspiros Poéticos e Saudades, Gonçalves de Magalhães. Tá? É uma obra que a gente não vai estudar a fundo. Tá? Ela foi publicada quando Gonçalves de Magalhães estava lá na França ainda, e ele fundou uma revista chamada Niterói, né, falando um pouco sobre esses procedimentos românticos, né, para dentro do Brasil, falando muito em liberdade, falando muito em cristianismo, né, em abandonar aquela mitologia pagã do neoclassicismo, né, lembra do arcadismo? Se falava muito em Vênus, Marte, né, e tal. Aqueles criam uma arte mais cristã, mais livre, mais romântica, mais idealizada. Então vocês estão vendo ali do lado
Suspiros Poéticos e Saudades. Eu geralmente digo que a única coisa que vale a pena ler em Suspiros Poéticos e Saudades é o prefácio, porque é mais teórico, assim, nos serve para direcionar um pouco. Mas os poemas são de muito mau gosto, tá? Na primeira geração a gente só vai dar uma olhada no Gonçalves Dias, que é outro Gonçalves, e esse sim é bom. Certo, pessoal? Então ficamos aí na nossa aula de contexto histórico-cultural e as primeiras obras. Vamos falar na próxima aula de poesia romântica.